Bom dia, meus amigos. Pela manhã agora, eu abri aqui o computador e verifiquei aqui uma comunicação do Santos, que ele se afastou da comissão. Bom, como até agora ninguém da comissão se pronunciou, eu venho falar para vocês o que houve. Não vou citar nome de ninguém, não vou me envolver com ninguém e quero simplesmente informar vocês. O negócio é o seguinte: em agosto ou setembro desse ano, me veio à mente, por estar próximo da gente comemorar no ano que vem a nossa formatura, que quando tivemos no dia 15 de dezembro de 1974, nossas madrinhas nos entregaram as espadas e nós fomos declarados aspirantes a oficial da reserva do Exército Brasileiro. Isso ficou muito marcado na minha vida, e quando agora se aproxima a data de comemorar, de praticamente a gente comemorar 50 anos que nós tivemos essa formação. Éramos adolescentes, sem problemas, tudo tranquilo, fizemos e cumprimos as regras do CPOR durante um bom tempo e saímos. Alguns foram fazer o estágio de serviço aqui no Rio, fora do Rio, bem perto, ou então muito distante, em outros estados. E a vida foi passando, o pessoal foi estudando, foi se aprimorando, alguns fizeram graduação, pós, mestrado, e por aí afora. Outros se destinaram a ser empresários, né? Cada um fez lá a sua empresa e alguns vêm tocando até hoje. Outros, alguns casaram, outros não, fizeram sua vida. E durante esse período aí, que vivemos desde 74 para cá, muita gente teve problemas de saúde, perdas de pessoas das famílias, principalmente nossos pais, e isso tudo foi afetando a vida de cada um. E alguns se afastaram, outros se aproximaram, mas ficaram um pouco contritos. Então, veio à minha mente essa união, essa reunião que eu queria fazer, a união das pessoas. Então, veja bem, eu sei que, e entendo muito bem, que nem todos estão presentes. Alguns faleceram, né? Alguns se esconderam e esqueceram que fizeram isso com a gente, que éramos 32 e hoje já não somos. Não sei bem a quantidade, não sei também como ficou todo mundo. Mas a minha ideia, então, nesses 50 anos, era isso, fazer a união desse povo. E nesse meio, conversando com as pessoas, eu sei que o Araújo, olha, desculpe de citar o nome do Araújo, mas ele é uma pessoa, é um ícone da nossa turma, tá? Porque ele foi o único que desde o início fez questão de fazer essa união. E, inclusive, criou até o Cirepa, que todos conhecem, né?
Então, viemos fazendo certas reuniões, eu não participei de todas, porque eu fiquei um tempo fora também, servindo em Juiz de Fora, depois fui morar em Recife, fiquei alguns anos por lá. Então, mas quando voltei ao Rio de Janeiro, fiz questão de participar de todas que eu tivesse uma data, na data da reunião eu estivesse disponível. Então, eu senti que essa reunião a gente podia fazer. Então, o que eu fiz? Eu falei com o Araújo, chamei o Araújo, que ele estava um pouco afastado, porque existe o Serepazap, que vocês sabem, e que a intenção desse Serepazap é manter a nossa união e não desunir. Por quê? Cada um tem um conceito de vida, cada um tem a sua religião, tem o seu time de futebol, tem o seu conceito de vida. Então, é difícil que todo mundo pense da mesma forma. Mas isso, na minha ideia, deveria ser relevado, porque o que vale é a união, a lembrança daquele 15 de dezembro de 1974, que todos estávamos alegres e recebemos de nossas madrinhas espadas. É uma data que, para mim, foi muito importante. Então, o Araújo atendeu o nosso pedido e retornou para fazer parte dessa comissão. E fez uma exigência de que alguns se reunissem a essa comissão com funções definidas, tá? E eu fui um deles e outros mais. Mas começou a reunião, a gente teve conflitos, ideias conflitantes, e fomos enxugando tudo que não era legal. Por quê? Sempre foi a minha ideia reunir nós, daquela época que fomos declarados aspirantes e, por consequência, nossos instrutores. Mais nada, mais ninguém, é só esse pessoal, nós e os nossos instrutores. Os que faleceram, infelizmente, as famílias não fazem parte dessa união que nós tivemos. As famílias não acompanharam esse período que nós estivemos presentes. Então, isso é uma data para nós comemorarmos. Nós, alunos que saímos aspirantes, e nossos instrutores. Mais nada, mais ninguém. Mas aí abriu-se precedente, tudo bem, vamos lá. A princípio eu queria que a gente se reunisse e que cada um trouxesse aquela pessoa que o acompanha por um longo tempo ou não, que seja a sua pessoa de confiança, seja esposa, seja uma amiga, seja... Então abriu-se precedente para cada um trazer uma companhia, tá? Então ficou assim decidido. Começamos a fazer, fizemos a reunião e achamos que deveria ser feito num local aprazível, um local alegre, um local que a gente pudesse se extravasar e conversar, e bater papo, e rir. Essa era a ideia, tá? Então, a gente, a princípio, estávamos pré-agendados no restaurante La Mole da Tijuca. Estava tudo já certo? Para quando chegasse a data que a gente deveria marcar essa reunião, a gente fosse lá, nós, a comissão, fôssemos lá e fechássemos o dia. Deixou-se para lá questão de brindes, essas coisas. Por quê? A gente
teria primeiro que saber quantas pessoas iriam comparecer para poder reservar o local e dinheiro. Por quê? A gente não queria que a pessoa fosse nessa reunião e que no final de tudo puxasse a carteira para pagar. Então, o que a gente fez? Bolou-se um valor mínimo para quem quisesse participar, porque aquele valor mínimo estaria concentrado ali o valor do restaurante. E o que sobrasse, a gente faria brindes. Então, foi meio difícil, pessoal. Tivemos na comissão o excelente trabalho do Santos, que ele fez uma planilha excelente, bacana, legal, que abrangia tudo. Criou-se uma poupança para poder esse pessoal pagar esses valores, contribuir com esses valores e poder chegar no final que a gente tivesse um montante bom para fazer uma big de uma festa que realmente valesse e comemorasse os nossos 50 anos. Mas, infelizmente, eu não sei bem quantos somos, e sei lá, também não faço questão muito disso, porque o importante é a gente reunir os amigos. E muita gente simplesmente não deu atenção, nem quis saber o que é isso, por quê, não indagou, não perguntou, simplesmente ficou na moita, observando o que a gente estava fazendo, se era realmente uma coisa boa, desacreditando na nossa ideia, não dando valor a critério de que a gente estava querendo realmente uma reunião de amigos. E simplesmente se ausentaram, não deram satisfação, porque a ideia era todos se pronunciarem, tá? E dizerem, olha, eu não posso ir porque eu estou distante, eu moro distante, não tem como ir, ou a minha vida está passando por problemas, eu tenho problemas financeiros, que não dá para contribuir com essa festa, então, portanto, eu não vou. Ou então dissesse, não, poxa, eu quero participar, mas não tenho condições financeiras para poder participar. Pelo menos desse uma satisfação. Poucos se pronunciaram, poucos depositaram o valor, que foi acima do ideal, que seria acima do ideal, não, o ideal, o mínimo era 25, mas o ideal era 50 por cabeça. Quer dizer, se você levasse uma companhia, você pagaria ou 50 ou 100 para participar. Essa contribuição, a princípio, seria mensal, não necessariamente mensal, cada um poderia contribuir da forma que pudesse, tá? Nada obrigado, nada imposto, nada imposto. Então, era de livre e espontânea vontade, tá? Então, alguns dias atrás, eu declarei para a comissão que estava muito chateado, muito angustiado e triste por ver que muitas pessoas que lá estiveram com a gente naquela época, em 74, que simplesmente não querem saber dessa coisa, não querem saber, mas que pelo menos desse uma resposta para a gente poder saber o que a gente teria mais daqui para frente em termos de valores
para a gente poder fazer uma festa e todos participarem e por aí vai. Então, a comissão começou a se desfazer, tá? Éramos 7. Saiu um, depois saiu outro, depois saiu mais um e ficamos 4. O presidente, nós e, por fim, houve uma desavença, sei lá, que isso pode acontecer. A gente, conforme eu já falei anteriormente, cada um tem uma cabeça, cada um pensa de uma forma, mas a gente teria que direcionar esses pensamentos para o fim, lá para o fim, para a gente saber o que a gente queria lá no fim, que era a reunião. Então eu falei para o presidente da comissão que se continuasse dessa forma, com pouca gente aderindo, a adesão do pessoal muito pequena, e principalmente nem a adesão, mas a satisfação de cada um de informar, não, eu não quero, não vou participar. Sim, eu vou participar, mas vou participar com o mínimo. Ou sim, eu quero participar, mas eu não tenho como. Isso era fácil de resolver. Era só ligar, conversar com o nosso presidente da comissão, que ele já tinha a solução para isso. Mas, mais uma vez, não tivemos respostas e eu fui me desanimando, me desinteressando, porque a minha ideia era a união e o que estava acontecendo era desunião. Por quê? Por pensamentos diversos, cada um pensa de um jeito, então fica difícil da pessoa concordar com o pensamento da maioria e querer botar o seu pensamento como sendo o certo. Isso não pode acontecer. Então, aí assim foi saindo, e no final de tudo eu fui surpreendido com a saída do Santos. Então, para mim foi a gota d'água. Por quê? Eu não vou continuar. Não vou. Eu desisto também. Estou saindo da comissão. Não contem comigo mais, porque eu não estou aqui, afinal de contas, conforme eu disse, na época nós éramos adolescentes. Hoje nós somos uns idosos, quase todos, a maioria na faixa dos 70 anos, alguns com 69, outros com 71. Então, nós temos, graças a Deus, eu acho que todos com a cabeça ainda boa. Então, eu sinto muito, mas não vou continuar nessa situação. Não vou, estou me ausentando também. Solicito ao nosso tesoureiro da comissão que efetue a devolução de cada um que fez o depósito. Peço àqueles que estavam pensando em fazer a segunda contribuição, né, que não façam, porque eu considero a comissão desfeita. Obrigado a todos que participaram, mas eu não estou aqui para me aborrecer. Eu vim aqui pensando na união e na felicidade de cada um poder comemorar 50 anos de uma formatura, porque nem todos têm esse privilégio. Então, a gente estava focado em usufruir desse privilégio, mas muita gente não quis saber. Obrigado a todos, permaneço aqui, simplesmente vou sair da comissão, mas não vou apagar pensamento de ninguém, memória de ninguém, continuo no Cirepa Zap. A única coisa que eu vou acabar é a Cirepa 50 anos, porque quem criou
o grupo fui eu, Cirepa 50 anos. Então, esse grupo está extinto. Infelizmente, por pensamentos egoístas de cada um, por pensamentos de dúvida, de desconfiança, que muitos não participaram do Cirepa 50 anos. Me despeço aqui de todos e acho que foi esclarecido o que houve e não precisa detalhes de nada, o que houve, o que aconteceu. Simplesmente chegou ao fim. Obrigado, meus amigos. Um abraço e fiquem com Deus, mas carreguem Deus de verdade no coração. Um beijo a todos nesse coração.